Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz do Caminho. Sou o Pai Gilberto para mais um vídeo divulgando a doutrina da Umbanda, seus preceitos e fundamentos, que é muito importante. E hoje nós vamos falar de um tema também que é referente ao último vídeo que foi publicado, que é o vídeo que a gente falou do ritual do fogo. E eu falei também no final desse vídeo que teria uma complementação, que seria como se consagra daí uma casa que é o lar do umbandista. Então é isso que nós vamos ver hoje, como isso pode ser realizado. Então, antes de mais nada, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, peço que você se inscreva e já coloque também acionando o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E se o senhor gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu dislike também, se não gostou, não há problema nenhum, deixa seu comentário, as suas dúvidas, é tudo bem-vindo. Bem, hoje nós vamos falar então da consagração e imantação do lar do umbandista ou daquelas pessoas que são adeptas da Umbanda ou qualquer outra pessoa que queira realmente também fazer consagrar a sua casa conforme os fundamentos umbandísticos. Quero deixar bem claro para vocês que essa é uma forma de realizar entre inúmeras outras que existem. Então essa não exclui as outras, pelo contrário, vem se somar com as outras. Então isso é muito importante. Então, muitas vezes o que ocorre? A nossa casa, em determinado momento, ela passa a ter agregação de energias negativas, né? Por pequenas rusgas, pequenas brigas, enfim, determinadas coisas. E também nós recebemos muitas vezes pessoas, né, que vêm carregadas da própria rua, né? Como todo mundo já percebeu que muitas vezes a gente recebe uma visita, né? E essa visita olha para uma planta e a planta murcha ou depois até morre, né? O mal-olhado, aquele que todo mundo já conhece bem. Então essas energias ficam se agregando, né? Formando uma egrégora negativa. Então como é que se faz para se ter descarregar isso e imantar e cruzar uma casa para que isso seja evitado de uma maneira eficaz? Então vamos lá, dentro desse sentido. Então, primeiramente, nós temos o quê? Fazer uma defumação. No vídeo anterior eu falei que poderia ser feito também um ritual do fogo, mas o ritual do fogo, ele é mais afim para o terreiro, para o templo, para a choupana. Por quê? Porque o terreiro, o templo, a choupana, recebem pessoas diversas, no mínimo uma vez por semana. Então, a agregação de cargas negativas é muito grande, mesmo fazendo defumações como eu já falei aqui, nós fizemos defumação no início dos trabalhos e no encerramento da gira também. Então, a nossa casa, ela não recebe tanta gente assim e são pessoas, na sua grande maioria, conhecidas e não tem tanto essa questão de fazer o ritual do fogo, a não ser em circunstâncias especiais. Os mentores, as entidades do terreiro vão junto com os médiuns naquele terreiro, mas aí é uma ordem expressa, é um pedido expresso para que seja realizado. Então, o que ocorre sempre numa casa? A gente pode fazer o quê? Uma defumação. Ah, mas Pai Gilberto, a minha casa nunca foi defumada, nunca foi consagrada. Então, provavelmente tenha uma carga muito pesada. Bom, se por acaso tiver uma carga muito pesada, se faz uma defumação, então, como se diz, uma defumação forte, com ervas que possam propiciar isso aí. Então, que ervas seriam essas? Tem inúmeras ervas que poderão ser usadas nisso aí. Mas eu vou dar um pequeno exemplo aqui, por exemplo, imburana, casca de pinhão, vejam bem, né? E casca de alho. Então, essas três. A casca do alho não é aquela por fora, não, é aquela outra mais
que está mais no miolo do alho. Deixa secar todas essas ervas, né? E para que seja feita daí a queima quando a casa está muito carregada. E daí o que ocorre? Se a casa está muito carregada, é bom daí nesse dia fazer essa defumação primeira, que é chamada uma defumação de limpeza, de descarrego da casa, fazer no mínimo 2, 3 horas antes, né? Para a casa ficar no mínimo condições para depois fazer o ritual de consagração, que começa com uma outra defumação, que é daí a defumação propiciária, aquela que produz boas energias. Uma é para descarregar e a outra é para imantar boas energias. É claro que, veja bem, não adianta defumar a casa e as pessoas não terem a sua atitude de acordo, ou seja, uma casa sempre tem que estar limpa, tem que estar arejada, deixar o sol entrar, isso tudo faz a diferença. E qual seria então essa defumação propiciária? Veja bem, a gente pega, por exemplo, pode ser cravo, canela, né? Cravo, canela e erva doce, né? Na proporção da erva doce mais do que cravo e canela. Isso é fundamental. Mais erva doce do que cravo e canela. Então, o que ocorre? E daí nós vamos fazer a defumação que sempre é feita aonde? Como? Dos fundos para a frente e de dentro para fora, fazendo essa limpeza. Claro que isso aí, quando vai fazer defumação, cintou os pontos cantados, se chama, né, os protetores de cada um, e o defumador é essencial também. O defumador, eu recomendo o defumador, né, o turíbulo também, como é que é chamado em determinadas regiões, né, que ele seja de barro. Né. Eu vejo muitas pessoas usarem um de metal ou de outro material. Esse outro material, o que ocorre? Ele praticamente anula a queima propiciória das ervas, o benefício das ervas. Se não anula completamente, no mínimo 80%, ou seja, você é muito mais um efeito psicológico do que um efeito de fato de direito. Por quê? Porque os metais, o metal, ou seja, o latão, ou seja, qualquer outra coisa, ele inibe, né? E ele faz com que um isolamento e que essas ervas não façam seu benefício. E é importante também, daí o turíbulo, como vocês estão vendo aqui, que ele tem uma corrente, né? Uma corrente para direcionar daí realmente a defumação nos cantos, em todos os lugares, né? Então isso é muito importante. E mais ainda também, a corrente vai fazer o quê? Que as cargas que por acaso estejam vinda e atingindo o médio na hora de fazer a defumação, ou aquela pessoa que está fazendo, veja bem, a carga atinge o corpo do médio, né, o seu corpo astral e tudo, e depois o que acontece? Ela vai sair pelas extremidades, que é o braço, e vai sair pela mão e vai o quê? Correr pela corrente e vai o quê? Se desfazer lá na brasa que está no defumador. Então a corrente também é fundamental nesse sentido. Então, Umbanda também é fundamento baseado em ciência, isso é ciência, né? Então, nós vamos ver que isso é muito importante. Mas, se você está acostumado a fazer com outro defumador, a decisão é sua, só estou dando aquilo que nós aprendemos também com as entidades. Então, isso é muito importante que a gente faça. Então, depois de feita a defumação, os pontos cantados, se escolhe um lugar mais central da casa, para o que? Para haver o consagramento. O consagramento é feito com o quê? Você vai pegar uma madeira, né, como está aqui, ó, uma madeira que pode ser 50 por 50, e vai o quê? Riscar uma cruz com os pontos de agregação e desagregação, e eu vou fazer aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, tá? Então nós vamos ver aqui essa cruz aqui feita aqui, com entrada de energia e saída de energia. É importante que essa tábua, depois de riscada com a pemba, como é chamado, né, ela seja colocada de uma maneira correta dentro da sua casa. O que é a maneira correta? Por exemplo, a energia que corre
ela tem a sua saída. Então nós temos que fazer ela colocar no cardeal correto. E qual é que é o cardeal correto? Como eu acho os cardeais que estão dentro da minha casa? É muito simples isso. Tá? O cardeal leste, o ponto leste é onde nasce o sol. Então nós vamos ver aqui que nós temos aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Então, aonde nasce o sol tem que estar apontado esse lado aqui da tábua. Então, se o sol nasce lá, você vai direcionar para lá o sol, ou a tábua. Perfeito? Entendido isso? Não é difícil, tá? Então, o sol nasce sempre no leste. Não é onde ele está no momento, é onde ele nasce. Deixar bem claro isso. Perfeito? Então, isso é colocado daí o que é essa tábua? No chão, no centro da sala que você escolheu, que é a sala central da sua casa. Perfeito? É óbvio que não preciso dizer que nessa hora, ou até antes, naturalmente, né, quando começam os trabalhos de consagração da casa, com o início, com a defumação, todos os aparelhos devem estar desligados, televisão, rádio, enfim. Então, para que todo mundo esteja focado naquilo que vai estar fazendo. Perfeito? Então, colocado na posição correta no chão, nós vamos fazer o quê? Cada um vai fazer o quê? Vai pegar daí uma dessas, ou então um outro pires pequeno, e vai colocar aonde? No centro. No centro, aonde? No centro da cruz. Então, veja bem, nós temos 5 pontos aqui. Um no centro, né? Um no centro, um pouquinho. Um no centro e mais 4, que são os 4 pontos cardeais. Então, um vai ser no centro com uma vela e os outros 4 cardeais em cada ponta da cruz. Feito isso, vamos acender daí as velas, começando pelo centro. Ao acender a vela do centro, se pede o quê? Permissão para o Senhor das forças etéricas, que está aqui no centro. Então eu peço a força e a licença e o agô dos senhores das forças etéricas. Veja bem, acendo essa vela em louvor ao Senhor das forças etéricas. Acendo essa vela, daí a próxima que vai ser, acendo essa vela em louvor aos senhores telúricas, das forças telúricas, o cardeal norte. Aqui está o cardeal norte aqui em cima. Forças telúricas. E acendo esta vela em louvor aos senhores das forças ígneas, que está aqui no cardeal sul. Acendo esta vela em louvor ao Senhor das forças eólicas, que está aqui no leste, e acendo esta vela em louvor ao Senhor das forças hídricas, que está aqui no oeste. Bem entendido? Então são 5 velas que vão ser acesas nesse sentido. Feito isso, que está no chão, pedindo essas forças, aí se pede o quê? Veja bem, todo mundo concentrado, se pede que Pai Oxalá permita que os 7 orixás imantem e cruze essa casa contra todo o malefício e mau pensamento e egrégora negativa. E peço também aos senhores dos 4 elementos que foram aqui louvados, que eles guardem os 4 cantos dessa casa. Feito isso, as velas ficam acesas até se apagarem naturalmente e a casa está consagrada em nome de Pai Oxalá. Veja bem, é um ritual simples, é um ritual mais profundo e objetivo. Também é propício nesse dia, se é a primeira vez que se faz uma defumação da casa, muitas vezes usar também o quê? Uma ferramenta valiosa, de grande valor e que tem um efeito muito enorme, que é o quê? Que é a pedra de cânfora. Pode ser adquirida nas farmácias. Tem nas farmácias ou até no supermercado uma pedra de cânfora, né? Então, essa pedra de cânfora aqui, eu acho que essa aqui está até fechada. É uma pedrinha branca, né? E daí o que acontece? Se pega uma cumbuca de barro e coloca-se uma pedra de cânfora junto com o álcool aqui dentro. O álcool vai evaporar e a pedra de cânfora, sendo evaporada pelo álcool,
vai o quê? Desagregar energias que possam ser acumuladas depois da defumação. Então você pode usar isso, pode usar no seu quarto, atrás da porta, em lugares específicos, até escondido atrás de um vaso, na sala ou tal, pode usar isso. E a cânfora, ela vai largar uma fragrância bem harmônica para a sua casa. Então é uma ferramenta utilíssima para afastar má energia. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está com, de repente, não está conseguindo conciliar o sono de noite, alguma coisa, né? E pode ser alguma coisa que esteja no seu quarto, né? Então, esse recurso é muito grande. Assim como o recurso, quem quiser também, veja bem, também outra ferramenta da Umbanda, pegar um algodão, né, e colocar a essência de alfazema nele. É muito interessante isso também e muito benéfico. Aí pode colocar aos pés da cama ou até no travesseiro, para ter uma noite tranquila também. É muito bom. A essência de alfazema, não estou falando do perfume de alfazema. Se não encontra a essência, até o perfume pode ser usado, mas o ideal mesmo é a essência. E a essência você pode procurar na internet, que você vai achar em casas e até de casas químicas que produzem esse produto, né, de boa procedência. Então, é fundamental isso. Então, vejam bem, esse é um consagramento e a manutenção da sua casa. Claro que a boa atitude de cada um, a boa ação de cada um, os bons pensamentos, os bons sentimentos vão influenciar muito. E ir também no terreiro, tomar seu passe, fazer o seu descarrego também. Mas esse, veja bem, é um auxílio muito grande para que a gente possa o quê? Estar imunizado contra os obsessores que na Umbanda é chamado de quiumbas, os quiumbas, né, de assaltar. Principalmente o médium de Umbanda, que muitas vezes ele é muito visado, né, nesse sentido. Bem, era o que nós tínhamos para hoje. Espero que gostem desse vídeo, desse tema. Se tiverem as suas dúvidas, coloquem nos comentários, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Luz do caminho, paz no coração, saravá!